tudo que tens feito por mim. Minha vida eu te entrego, pois sei que és o início e o fim. Laia, 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 laia. Senhor, obrigado por me mostrar a face do amor. Eu quero estar contigo na alegria ou na dor. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados para que eu pudesse viver perto de ti, bem perto de ti, Senhor, perto de ti. Jesus me levou perto de ti, bem perto de ti, Senhor, perto de ti. Jesus me levou. Laia, 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 laia. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados para que eu pudesse viver perto de ti, bem perto de ti, Senhor, perto de ti. Jesus me levou perto de ti, bem perto de ti, Senhor, perto de ti. Jesus me levou. Laia, 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 laia. Bom dia, meu nome é Djalma, essa é a minha esposa Dulce. Somos discípulos da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro há 18 anos. Quero convidá-los a ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, versículo 3. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quero animá-lo a ver que Jesus é o centro da mensagem. Jesus é verdadeiramente rei e homem. Ele é a luz, é a razão da nossa vida. Ele é o fundamento da igreja. Conhecê-lo é conhecer a vida eterna. E agora, a minha Rosa de Sarão vai fazer uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela vida, por tudo que o Senhor significa, o seu cuidado, zelo, graça, amor e bondade, pela vida de cada um dos teus filhos. Agradecer muito pela oportunidade de estarmos aqui no culto e podermos glorificar o seu santo nome. Também queremos agradecer pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos trouxe perdão, nos trouxe a sua graça e salvação, para que possamos ter a chance da vida eterna, Pai. Muito obrigada. Agradecemos muitíssimo por cada pessoa, Senhor,
que está aqui conosco assistindo esse culto. É muito especial saber que a sua palavra tem chegado a muitos corações. Também queremos agradecer a oportunidade de cada um que está participando desse encontro aqui, Pai, dessa transmissão. Cuide da vida desses poderosos homens do Senhor, homens e mulheres do Senhor. E nós te agradecemos por sua graça, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos. Ótimo culto. Bom dia, irmãos. Eu tenho uma pergunta para vocês. Você já leu sua Bíblia toda? Se você já leu, você entendeu tudo que você leu? A Bíblia é um livro fantástico, repleto de diferentes literaturas, diferentes tipos de textos. E se nós não entendemos o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos traz, a gente corre o risco de não entender a mensagem de Deus para nós. A própria Bíblia fala sobre isso. Em Atos capítulo 8, quando o eunuco voltava de Jerusalém, ele lia o profeta Isaías. E de repente alguém o interrompe e pergunta: você entende o que você lê? E ele responde: como eu posso entender se ninguém me explicar? E Filipe, o homem que o interrompeu, a partir daquele trecho das Escrituras, começa a explicar aquele homem a respeito de Jesus e a respeito de todas as Escrituras. Sabe, quando nós lemos a Bíblia e temos entendimento dela, isso enche o nosso coração de alegria. E nós, da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, queremos equipar você para que você possa ler toda a sua Bíblia e entender ela. Agora em janeiro, nesse ano de 2021, agora em janeiro nós vamos iniciar um plano de leitura da Bíblia e nós vamos fazer uma série de lives todo mês para explicar sobre o tipo de literatura que foi lido naquele mês e como interpretar as Escrituras. Se você não faz parte da nossa igreja e você quer embarcar conosco nessa empreitada, vai ser um prazer ter você conosco. Terá um formulário aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você pode se inscrever e você vai ganhar o convite para você participar das lives e o plano de leitura também. Eu estou muito animado com esse plano, acredito que vai ser incrível, porque é muito bom a gente conhecer mais a Palavra de Deus e com mais profundidade. Encorajo todos vocês a estarem conosco e desejo um ótimo culto. Tu és um mar de amor, és um céu de poder que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és um esplendor, um voo do condor, estás em cada vibração, no pulsar de um coração. Tu és meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens um amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Laia, 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 o amor maior que há. Laia, 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 viver pra te adorar. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Bom dia, família, e a todos os amigos que nos assistem. Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal, mesmo com todas as circunstâncias que a gente está vivendo. E esse é o momento das nossas ofertas. Eu gostaria de refletir com vocês em um texto que fica lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 8 e 9. E no contexto dessa escritura, Paulo também está falando sobre a oferta, e no versículo 9 ele lembra a igreja de uma coisa bem importante. Vamos lá ver o que é? Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês,
para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. E alguns dias nós comemoramos o Natal e essa escritura também fala sobre o Natal. Porque o que é o Natal senão a comemoração de que Deus, Criador de todo o universo e por isso dono de todas as riquezas e todas as coisas, decidiu se esvaziar de si mesmo, vir ao mundo como homem e por isso decidiu vir a uma família pobre, nascer no meio de animais para viver uma vida de sofrimento dedicada às pessoas e que terminaria em uma morte de cruz. Isso tudo para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter os nossos pecados perdoados e viver uma vida perto de Deus, a vida verdadeira. E foi esse o propósito da vida de Cristo, do nascimento de Jesus. E é isso que Paulo está falando quando ele diz que Jesus, sendo rico, se tornou pobre para que por meio da sua pobreza nós pudéssemos nos tornar ricos. E, sabe, qual deve ser a nossa resposta para tamanho amor de Deus por nós? Pensa aí, 2 segundos. Se você por acaso pensou ofertar, pensou errado. Sentir e refletir esse amor com que Deus nos amou deve produzir um amor a Deus como resposta. E é por isso que Paulo fala que quer ver a sinceridade do amor da igreja nesse versículo, no versículo 8. O amor de Deus é expresso através de várias formas. Uma delas é um coração cheio de alegria e gratidão por tudo que ele fez e que valoriza mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa na vida. A oferta é apenas uma expressão desse amor a Deus. Sabe, quando os magos deram os presentes para Jesus, eles estavam falando ali que a presença, que estar ali com Jesus, vendo o nascimento daquele rei, era muito mais valioso para eles do que aquele ouro, incenso e mirra que eles deram. Quando a gente, esse Natal, comprou presente para alguma pessoa e a presenteou, a gente está dizendo implicitamente que nós valorizamos muito mais essa pessoa do que o dinheiro que a gente poderia ter usado ao comprar aquele presente para nós mesmos. E é assim que deve ser a nossa oferta a Deus. Cheio de alegria e gratidão, expressando que Ele é muito mais valioso para nós do que qualquer conforto, segurança ou prazer vindo daquilo que a gente vai ofertar. E que as reflexões do Natal e as que vamos ter depois dele, como as de hoje, possam fazer a gente sentir esse amor de Deus e também produzir esse amor a Deus nos nossos corações. Se você deseja fazer uma oferta, os dados da igreja vão estar aqui abaixo e também na descrição desse vídeo. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, pelo Senhor ter tido tamanha misericórdia e tamanho amor por nós, a tal ponto de vir ao mundo, de viver a vida que o Senhor viveu numa família tão simples, com o nascimento do jeito que foi. Tudo isso, Pai, esvaziando de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, vivendo uma vida totalmente dedicada às pessoas, Pai, sem ter um lugar onde repousar a cabeça. Isso tudo culminando numa morte, sofrimento, carregando os nossos pecados, para que a gente pudesse ser ricos hoje, Deus. Ricos espiritualmente, ricos na vida contigo. Eu te agradeço por tudo isso, porque é tamanho amor que não tem um preço, Pai. Não tem nada que a gente possa fazer ou dar que vá comprar ou que vá se igualar a esse sacrifício. Pai, eu te peço que cada vez mais a gente possa refletir e sentir esse teu amor e ter um coração tão grato e alegre ao Senhor como resposta, Pai, que assim como os primeiros discípulos, nós vamos compartilhar os nossos bens, vamos compartilhar os nossos tempos, vamos nos dedicar aos outros, Pai, e não só a nós, porque assim a gente também enxerga e tem mais a Tua presença, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor possa fazer isso no coração de todos nós, no meu coração e no coração de todos que estão nos assistindo, e que esse amor Teu possa ser cada vez mais real nos nossos corações. Muito, muito obrigado por tudo, Deus, e em nome de Cristo que eu faço essa oração a Ti. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Hoje eu louvo a Ti, Senhor, por tudo que Tens feito em minha vida. Quando ainda pecador, olhou-me com os olhos de amor.
Muitas vezes te fiz triste, mas o teu amor insiste em mostrar na cruz o teu perdão. Quero te adorar por me libertar, derramando teu amor no meu coração. Quantas vezes sei que errei, sem ter tua palavra na lembrança, fraco pra fazer o bem, pensava não haver mais esperança. Muitas vezes te fiz triste, mas o teu amor insiste em mostrar na cruz o teu perdão. Quero te adorar por me libertar, derramando teu amor no meu coração. Quero te adorar por me libertar, derramando teu amor no meu coração, no meu coração, no meu coração. O eterno é Senhor, soberano, líder, nossa luz. Eu por nós, seu Filho, move em nós seu Espírito. O eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e do teu amor sem igual. Dá-me um simples coração, pronto a obedecer, com a vida em tuas mãos, saberei viver. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda injustiça. O eterno é Senhor, soberano, líder, nossa luz. Deus por nós, seu Filho, move em nós seu Espírito. O eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e do teu amor sem igual. Dá-me um simples coração, pronto a obedecer, com a vida em tuas mãos, saberei viver. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda justiça. O que você pensa quando falam Natal? Saiba que essa data significa algo muito mais importante. Natal significa nascimento.
Neste dia é celebrada a vinda de Jesus aqui na Terra, o Deus que entregou seu Filho, o Rei que deixou sua coroa para servir. Mas o que aconteceu antes de Jesus nascer? Natividade, a nova série da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Domingos de dezembro, às 10h30, no canal do YouTube. Bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos, podendo ler a Palavra de Deus, podendo ter esse culto maravilhoso. Agora que esse vai ser o último culto do ano, eu espero que esse culto encontre você e sua família bem. E eu espero mais do que tudo que após esse culto, após mergulharmos na Palavra de Deus, que é tão rica e tão especial, que a gente possa sair daqui mais animado, mais encorajado para o ano de 2021. Então estamos chegando, como eu falei, até ao final do ano de 2020, e definitivamente esse não foi um ano fácil. Foi um ano difícil, foi um ano de muita luta, talvez a palavra que a gente mais tem ouvido, e talvez a gente nem a conhecesse essa palavra tanto, mas acho que uma palavra que marcou a todos foi a palavra chamada resiliência, que é a capacidade da gente suportar esses tempos. Bom, estamos no meio de uma série chamada Natividade, que traz os acontecimentos relacionados à vida de Jesus, ao nascimento de Jesus e os acontecimentos que aconteceram em volta disso. E é interessante porque eu vi algumas vezes, quando eu tenho cumprimentado as pessoas esse ano, eu vi algumas pessoas falando assim: puxa, esperamos um ano de 2021 melhor, esperamos um ano, puxa, que vem a vacina. E existe nesses cumprimentos que eu tenho visto, que eu tenho feito com as pessoas, eu sempre noto dois tons, um tom de certa dessa resiliência que eu falei, ou seja, dessa atitude da dificuldade que foi o ano, esse peso, esse sentimento, e por outro lado eu vejo uma expectativa de que 2021 tenha um milagre, aconteça um milagre. Esperamos por um ano de 2021, a gente sempre falou isso, mas eu acho que esse ano é bem forte a característica de que passamos por um tempo difícil, estamos num tempo difícil e esperamos um ano de 2021 que traga boas notícias. E é interessante porque hoje nós vamos estudar dois personagens da Bíblia, Simeão e Ana, que viveram num tempo, no tempo do nascimento de Jesus, e que da mesma forma como a gente hoje, de certa forma, espera um milagre para 2021, eles também estavam à espera de um milagre. Sabe, dá para fazer uma comparação com o tempo que Jesus nasceu? Porque o tempo que Jesus nasceu era um tempo onde o povo estava sofrendo muito. Eles eram dominados pelo Império Romano, tinham que pagar altos impostos, havia muita pobreza lá em Jerusalém, e não só isso, as pessoas tinham abandonado muitas pessoas tinham abandonado o verdadeiro coração da religião, o verdadeiro coração da Bíblia. Então as pessoas olhavam e já havia a promessa de um Salvador, um acordo feito por Deus de que ele mandaria um Salvador, só que as pessoas não sabiam exatamente quando isso aconteceria, mas as pessoas já olhavam, já estavam à espera de um milagre. Então, hoje, quando nós vamos, o tema do culto de hoje vai ser a espera de um milagre, e eu espero muito que esse culto seja um culto de muita inspiração para você, na medida em que nós estamos aqui, que a gente possa receber o Natal, eu sei que passamos pelo Natal já, mas de certa forma perceber o acontecimento do nascimento de Jesus como esse grande milagre, mas também que a gente possa ser inspirado sobre esse coração que espera um milagre. Então, vamos orar juntos e começaremos então o nosso estudo da Bíblia. Oremos. Pai Santo, muito obrigado por esse tempo aqui que podemos estar juntos. É uma alegria, Pai, a oportunidade de lermos a Tua Palavra. Ela que é tão especial, tão maravilhosa, tão poderosa, tão cheia de ânimo, Pai, e de verdades. Eu oro tanto, Deus, para que nós possamos sair daqui muito animados, muito inspirados
e muito conscientes, Pai, das atitudes espirituais que devemos ter. Preenche nosso coração com Teu Espírito, enche-nos, Pai, das bondades e das verdades, Pai, que vem do Senhor, Deus eterno. Enche nosso coração das virtudes, Pai, que o Senhor tanto deseja, Pai, para que a gente possa andar nos Teus caminhos. Pai, olha por nós, de fato, Pai, nós olhamos para 2021 e esperamos um grande milagre, que o Senhor então possa nos abençoar, Deus eterno, a nós e toda a humanidade, Pai, com esse grande milagre que nós esperamos, assim como o Senhor tem nos abençoado, Pai, com o grande milagre que foi o nascimento de Jesus. Te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar então lá em Lucas capítulo 2, né? Então o que vamos falar hoje é sobre a espera de um milagre. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 21, vou ler o versículo 21 e o versículo 39. Fala assim: uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes dele nascer. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, versículo 39 que eu estou lendo, José e Maria voltaram para a Galileia, para a casa deles, na cidade de Nazaré. Bom, o que está acontecendo aqui, Maria e José chegam para apresentar Jesus no templo. E isso reforça, sem dúvida nenhuma, reforça o caráter de José e Maria, né? Esse casal que foi escolhido para ser os guardiões terrestres, né? A mãe e, de certa forma, o pai terrestres de Jesus. Eles tinham zelo pelas direções que Deus estava dando. E ali então estava nascendo Jesus, que era essa esperança, que era esse grande milagre. Mas eu quero falar então sobre Simeão nesse momento, que era um homem que você não vai olhar e você não vai ver Simeão em vários lugares na Bíblia, nem Ana, ele só aparece aqui. Mas sabe, eu acho que é tão especial a gente poder ler sobre eles, quando a gente olha o contexto. Deus, sem dúvida nenhuma, não os colocou aqui na Bíblia, esses dois, à toa, né? Porque, não, Deus colocou eles aqui e tinha um propósito. E eu espero muito que o propósito, e sem dúvida nenhuma, quando a gente lê a Bíblia, o propósito dela é falar aos nossos corações. Então eu espero muito que o exemplo de Simeão e de Ana falem aos nossos corações. Como eles estavam aqui, falando de novo, eles estavam num contexto de muita dor, né, de uma sociedade muito longe de Deus, de muita opressão vinda do contexto político, da pobreza, e eles estavam então à espera de um milagre. E aí a minha pergunta aqui para a gente começar hoje é: como você está hoje? Como você está quando você olha para 2021? Como você está? Eu sei que a gente está num momento muito difícil, mas eu queria que você começasse fazendo uma autorreflexão e pensando assim: como eu entro em 2021? Eu entro animado, eu entro cheio de fé, não, eu entro dolorido pelas perdas de 2020, eu entro triste. Como você está hoje? Por quê? Porque é nessa condição que a gente vai olhar para Simeão e Ana, e eu acho que é daí que a gente vai tirar o exemplo deles, que vai tanto nos inspirar. Então, em Lucas capítulo 2, versículo 25, fala assim: em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar que esse teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. É aqui que nós encontramos Simeão. Sabe, não sabemos muito sobre Simeão, ele não aparece antes, não aparece depois.
e somente o que está escrito nessas passagens aqui. Mas é incrível falando sobre ele, porque a gente pode aprender muitas coisas sobre ele. Ele estava vivendo, de novo, num momento difícil, num momento triste, num momento onde a religião empurrava para a apostasia, para viver em coisas que não eram legais. Estavam muito mais preocupados com as tradições do que efetivamente com honrar a Deus e adorar a Deus com aquilo que é mais puro na religião. Mas quando a gente olha aqui a Bíblia começa a falar de Simeão, fala o quê? Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. Sabe, apesar de todo o contexto, apesar de tudo que estava acontecendo, quem era Simeão? O que a Bíblia fala sobre ele? Fala que ele era um homem bom e piedoso. Sabe, e a gente ouvir da Bíblia, toda vez que a Bíblia fala de alguém, né, e a Bíblia é inspirada por Deus, ou seja, toda vez que a Bíblia fala de alguém, ela não fala simplesmente para rasgar elogios, ela não fala simplesmente para agradar ou para, de certa forma, querendo simplesmente jogar palavras ao vento. Não, a Bíblia então aqui é como se Deus estivesse falando, Deus falando que Simeão era um homem bom e piedoso. Piedoso é que era zeloso com as coisas de Deus, sabe? Ele era cuidadoso, ele seguia a Bíblia, ele seguia o que Deus tinha pedido para ele seguia os valores, ele cultivava os valores no coração. E é interessante isso porque quando eu olho o contexto hoje e quando a gente vê o sofrimento, muitas vezes eu vejo que o sofrimento tende a fazer as pessoas se afastarem de Deus. E aí a pessoa coloca a responsabilidade sobre isso, sobre ela não estar bem espiritualmente, sobre ela não estar feliz espiritualmente no sofrimento, no contexto. Mas aqui então a gente começa a falar de Simeão e como é que ele espera então esse milagre? Como é que ele está olhando para esse milagre? Ele não está lá vivendo uma vida, bom, já que está tudo ruim, já que eu não estou vendo o Salvador, já que a gente está numa opressão danada, eu vou abandonar a Deus. Não, não é isso que você vê. Você vê aqui um homem bom e um homem piedoso. Sabe, eu sei que hoje estamos vivendo um momento onde a gente está afastados uns dos outros. Onde a gente, de certa forma, ninguém está vendo o que nós estamos fazendo. Mas se você olha aqui Simeão, e ele está vivendo num mundo, num lugar onde realmente a maior parte das pessoas estava longe de Deus, ele ouviu a mensagem de Deus, ele cultivava o relacionamento com Deus dele sozinho. Ou seja, ele era uma ilha de relacionamento com Deus, ele mantinha lá forte o seu relacionamento com Deus. E aí aqui então tem o primeiro passo que eu queria falar para nós e nos inspirar. Da gente esperar o milagre como? Esperar quando a gente olhar para o futuro, olhar para 2021, a gente olhar para isso e esperar o milagre sem perder a nossa fé, sem deixar a nossa fé se afetar. Que Deus olhe para nós, que Deus olhe para você, que olhe para mim e fala, Hércules é um homem bom e piedoso. Por quê? Porque é isso que Deus espera. Ele ouviu a voz de Deus e ele permaneceu firme. Ele ainda se mantinha como servo, ele estava ativo. E aí o Espírito Santo fala com ele e ele estava falando com o Espírito Santo, ou seja, ele estava orando. Ele mantinha lá os olhos nas Escrituras, ele tinha um relacionamento com Deus profundo. Sabe, se a gente quer, qual é o melhor momento ou qual é o melhor lugar espiritual para a gente esperar esse milagre? É a gente manter a nossa fé. Ele não deu desculpa de que o mundo estava numa escuridão. Ele não deu desculpa que estava lá, que havia uma grande degradação espiritual e desespero. Não, ele estava firme com Deus. E é incrível, por quê? Porque Deus honra. Sabe, esse homem aqui, ele não é um homem, pelo menos pelo que a Bíblia conta, ele não é um homem que vai ser relevante no sentido da salvação de muitas pessoas. A Bíblia não fala sobre isso, que ele, pelo menos assim, que ele foi um cara, que ele foi um grande evangelista, que Ana foi uma grande evangelista. A Bíblia não conta essas coisas. E aí, para mim também, eu me apaixono por essa escritura. Por quê? Porque embora lá muitas pessoas estivessem lá abandonado, muitas pessoas estivessem sem fé, a Simeão estava com fé e Deus olhava isso, sabe?
Deus olha para você, Deus olha o seu esforço, Deus conhece tudo aquilo que você está passando, e se você se mantém firme, pode ser que você não seja, de certa forma, alguém tão importante ou mega importante, que tenha cheio de talentos, como Simeão aqui. A Bíblia não fala nada sobre ele, mas fala somente o quê? Que ele era bom e piedoso e que Deus andava com ele. Sabe, Deus não é o Deus dos mais preparados. Deus não é o Deus dos caras que sabem falar melhor. Deus não é o Deus dos caras que têm mais... Não, Deus é o Deus daqueles que o amam. Deus é o Deus daqueles que mantêm a sua fé. Deus é o Deus daqueles que esperam o milagre, mas esperam como? Esperam cheios de fé, cumprindo, obedecendo, amando Ele, mantendo um relacionamento profundo com Ele. Sabe, a gente precisa ter um relacionamento profundo com Deus. A gente precisa, apesar de tudo que está acontecendo, eu não sei quanto tempo, eu não sei quando é que vem esse futuro que nós tanto esperamos. Eu não sei quando é que vão vir os milagres que nós esperamos. Eu sei quando foi o milagre que nasceu Jesus, que é o milagre que nós estamos falando aqui, mas falando dos outros milagres, eu não sei quando é que eles vêm. Mas uma coisa eu sei, que Deus espera que tanto eu quanto você esperemos esses milagres cheios de relacionamento com Ele, profundos em nosso relacionamento com Ele. Outra coisa que é interessante notar aqui é que Simeão esperou de forma paciente. Sabe, Simeão já era velho. A Bíblia conta que ele já era um homem velho. Talvez não tinha mais, já tinha várias restrições físicas, né? Ele já era lá um homem velho, e eu não sei quanto tempo ele esperou. Provavelmente ele esperou muito tempo, muitos anos. Quantos anos ele foi ao templo lá esperando? Quantos anos ele pensou, será que é hoje que eu vou ver? E uma coisa que é interessante aqui, né, é que muitas vezes quando eu vejo hoje, eu converso com as pessoas, elas começam a relatar muitos problemas que elas têm, né? E falam dos problemas, eu estou com problema nisso, eu estou com problema naquilo, eu estou com problema naquilo outro, a minha família, meus filhos, etc, etc, etc. Nos focalizamos muito nos nossos problemas. E eu provavelmente aqui, Simeão tinha muitos problemas também, né? Como eu e você temos. Mas eu gosto da passagem que fala aqui que ele esperava a salvação do povo de Israel. Sabe, Simeão estava preocupado com a salvação das pessoas. Ele não estava preocupado só com aquilo que estava no umbigo dele, com os problemas dele, sabe? Ele tinha um olhar além. Ele estava preocupado com a salvação das pessoas, ele estava preocupado com o próximo. Ele queria ver o próximo, ele sentia a dor dos outros. E sabe, a gente vive num momento também, nesses momentos mais difíceis, é um momento tão grande da gente ficar egoístas, da gente pensar somente nas nossas necessidades, da gente pensar somente naquilo que aflige a gente, ao invés da gente entender que Deus nos colocou uma missão, e de que todos vocês que estão nos ouvindo, e eu inclusive, nós podemos ajudar outras pessoas. Sabe, eu tenho certeza aqui que Simeão, embora a gente não ouça tanto falar dele aqui, ele vai ser um homem importante, provavelmente na fé de Maria, porque talvez ele tenha sido a pessoa que começa a preparar Maria. Ele fala sobre a morte de Jesus. A gente nem vai ter tempo de estudar isso aqui hoje, mas ele fala sobre a morte de Jesus. Ele começa a preparar o coração de Maria e José, começa ali a ver um grande milagre, né? Junto com os outros acontecimentos que a gente já estudou aqui durante esse mês. Então, ele está ajudando o outro, mas ele está esperando a salvação de Israel. E todos os dias lá, então, provavelmente, ele olhava... Todos os dias ele olhava para o horizonte e pensava, será que é hoje que Jesus chegará? Será que é hoje que eu verei o Messias? Ele teve paciência. E aí a minha pergunta para nós hoje, como é que nós estamos esperando? Às vezes eu pergunto para Alice, o que é paciência? E eu ensinei isso há muito tempo, mas foi uma daquelas coisas que eu ensinei pensando assim, eu vou ensinar essa sementinha aqui, para essa sementinha ficar, porque essa palavra, paciência,
ela vai ser muito útil no futuro. E ali se fala assim: papai, paciência é esperar com um bom coração. E a minha pergunta hoje: como você está esperando os milagres de Deus? Você está esperando com um bom coração? Você está esperando feliz? Você está esperando firme? Você está esperando resiliente? Você está esperando cheio de fé? Quando Deus olha para você hoje, Ele vai encontrar alguém cheio de fé, confiante, ok, sofrendo sem dúvida nenhuma, passando por dificuldades, vendo o sofrimento alheio. Mas Deus encontrará você hoje cheio de fé. Você consegue entender que Deus tem o tempo certo para cada coisa. Sabe, o milagre de Deus nunca vai acontecer antes do que precisa acontecer, nem vai chegar atrasado. Jesus chegou exatamente quando ele precisava chegar, porque ali era o momento dentro do plano de Deus. Assim como todas as coisas que acontecem conosco vão acontecer dentro do plano de Deus. Nossos sonhos não acontecerão do dia para a noite. Nossos casamentos não se transformarão do dia para a noite. Nossos filhos não se transformarão. Nosso coração não se transformará. Não. Jesus não nasceu do dia para hoje. Pelo contrário, as profecias falaram durante milhares de anos, até que Jesus nasceu. Mas esse homem aqui, Simeão, esperou com paciência. E é interessante, uma coisa que eu acho incrível nessa passagem é que quando ele vê Jesus, quando ele vê o milagre nas mãos dele, ele fala: agora eu posso morrer em paz. Uau! Olha que incrível! Olha que incrível a espiritualidade desse homem. Era meio que como se ele tivesse ali presenciado a única coisa que importava para ele. E ele já tinha um relacionamento com Deus, né? Ele já estava bem com Deus, né? É isso que as Escrituras falam, Deus falando com ele, mas ele esperava a salvação do povo, ele ansiava pela salvação das pessoas, ele ansiava pela chegada do Deus vivo, ele ansiava pela chegada desse amor que ia se materializar na forma de um menino, que iria salvar as pessoas, que ia mostrar o amor de Deus para as pessoas. E quando ele vê isso, o que ele fala? Ele fala: agora eu posso morrer. Olha a intensidade do amor de Simeão. Olha o entendimento profundo. O entendimento de quê? De que nossa vida é muito mais do que o tempo que nós vamos passar aqui. Sabe, nossa vida, a vida do nosso espírito, ela é para sempre, ela é eterna. Nosso espírito é eterno. E o que Deus promete para a gente é uma vida eterna. Quando a gente se relaciona com Ele, quando a gente tem um relacionamento profundo com Ele, o que Deus nos promete é uma vida eterna. Então, Simeão aqui, ele falou: olha, eu já posso morrer. Na verdade, era meio que como se assim, ó, Jesus, agora Deus, beleza, me leva para estar contigo. Por quê? Porque eu vi a tua salvação. Olha o entendimento de Jesus. Olha o entendimento espiritual sobre a vida eterna. Olha o coração dele desapegado das coisas desse mundo. Sabe, às vezes eu vejo a gente muito apegado. Eu vejo todos os sonhos, e quando eu ouço os sonhos que eu mais tenho ouvido das pessoas, são sonhos que se relacionam com esse mundo aqui. São sonhos que relacionam em preservar a vida nesse mundo aqui. Só que Simeão aqui, ele tinha um entendimento tão profundo de que aquilo que mais importa não é só o que está nesse mundo aqui, mas é a vida que vem depois, é eu estar bem com Deus. E aí ele fala, quando ele recebe isso, ele fala: puxa vida, agora eu posso morrer em paz. Sabe, eu queria falar uma coisa para você, eu sei que para muitos aqui, a gente a gente sabe disso. Mas eu queria que a gente refletisse sobre uma coisa. Toda vez que a gente pensa no ano de 2020, no ano de 2021, em tudo que aconteceu, em tudo aquilo que nós esperamos, não sabemos quando é que vai chegar a vacina, não sabemos ao certo quando é que as aulas voltarão, não sabemos quando a economia vai voltar, temos um monte de perguntas que não temos. Mas deixa eu falar duas coisas que são uma verdade. Primeiro, e que nada mudou com a pandemia: a nossa vida neste mundo é passageira. Se vai ser um ano,
se vão ser mais 10 anos ou 50 anos. A nossa vida nesse mundo é passageira. E a única coisa que tem importância, aquilo que tem real importância, é o nosso relacionamento com Deus. As promessas da Bíblia, as promessas de Deus para nós não se resumem ao que está aqui neste mundo. Pelo contrário, muitas das promessas de Deus se realizam nos céus, quando nós moraremos para sempre com Deus. Aqueles que decidem se tornarem seguidores de Jesus, aqueles que decidem se aproximar de Deus com um coração sincero. Então, se hoje o que eu queria mais inspirar a todos nós que estamos ouvindo é que a gente tenha o coração de Simeão, que a gente olhe para o exemplo de Simeão e se inspire a se recomprometer com a nossa vida espiritual. Então vamos falar um pouco sobre Ana em Lucas capítulo 2, versículo 36 ao 38. Fala assim: havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade, nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Então, a Bíblia também não fala aqui tanto, isso é o que a gente vê da vida de Ana, mas fala aqui duas coisas que eram, a gente não sabe exatamente, mas que quando a gente estuda a história, e mesmo o que a Bíblia traz é ser viúva nos tempos de Jesus não era algo muito fácil, porque você não tinha lá um mantenedor. Então você tinha que muitas vezes viver de esmolas. Eu não sei se esse era o caso de Ana, se Ana tinha, por um acaso, o marido dela, mas eu sei que o marido dela morreu depois de 7 anos de casada, e ela aqui era uma viúva, estava sozinha, e era muito idosa, né? A Bíblia até fala aqui que agora ela estava com 84 anos de idade. Eu não sei o que era ter 84 anos de idade nos tempos de Jesus. Eu sei que hoje nós temos um monte de remédio, às vezes a gente vê pessoas com 84 anos de idade, mesmo entre nós temos pessoas assim, saudáveis, mas eu não sei como era naquele tempo. Eu sei dizer assim, 84 anos de idade não é aquela idade que você está lá exuberante de saúde. Provavelmente ela tinha algum tipo de restrição física, não era fácil, mas de novo, apesar do contexto, apesar da idade, apesar de todas as coisas, quando a gente olha para o exemplo dela, o que ressalta aqui, o que brilha no exemplo de Ana? Que mesmo com tudo que estava acontecendo, que você pode ler no começo, fala aqui, ela nunca saía do pátio do templo de Deus. Ela nunca parava de adorar a Deus. Ela passava os dias jejuando e fazendo orações. Ela era uma guerreira espiritual. Ela estava lá, talvez fisicamente ela não estava lá mais tão forte, mas espiritualmente essa mulher estava lá. Ela era uma guerreira espiritual, orando em jejum, se aproximando de Deus com o jejum, se aproximando de Deus com as orações. E naquele momento ela chega e começa a falar do menino Jesus, ou seja, ela também foi testemunha, né? E é incrível porque Lucas tem um pouco essa visão, né? Lucas ele vai construindo a narrativa de modo a ser consistente e ser uma prova para as pessoas. Então eu tenho certeza assim que para quem leu Lucas, provavelmente quem leu Lucas na época que foi escrito, provavelmente ele traz as pessoas, porque justamente você poderia ir atrás das pessoas e falar assim, puxa, eu conheço tal pessoa, para meio que dar, certificar que aquilo que ele estava falando era verdade, como se fossem testemunhas. Mas de novo aqui a gente vê alguém que era uma adoradora. Não é interessante que Deus tenha escolhido 2 pessoas idosas para testemunharem aqui?
Será que seria pela sabedoria? Será que seria que quando as coisas faltam, a gente consegue entender com mais verdade de que o único alicerce que é verdadeiro e que é eterno é Deus? Será que seria por causa das limitações? Porque quando as outras coisas lá, quando você não tem as outras bengalas da vida, que você consegue ver com mais clareza? Bom, será que os acontecimentos provaram? Eu não sei. Mas o incrível aqui é justamente ver que ela fez o que? Ela passou a vida se dedicando. E de novo, Ana não foi uma mulher, vamos dizer assim, de certa forma, quando a gente olha todo o contexto aqui, quando a gente lê Lucas, quando a gente lê Atos, quando a gente lê as cartas, a gente não ouve mais falar de Ana. Porque Ana até esse momento era uma desconhecida. Uma desconhecida aos olhos de quem vivia naquele tempo, uma desconhecida aos nossos olhos, mas não era desconhecida aos olhos de Deus, porque Deus não esquece, não passa desapercebido todo o esforço que você faz para adorar a Deus, todo o seu jejum, todas as suas orações, essas são coisas que não passam desapercebidas por Deus. E ela fala lá que ela estava esperando, e o milagre também, com paciência, tanto Simeão quanto Ana estavam esperando o milagre de Deus com paciência. Isso os une, a dedicação deles a Deus os une, a paciência que eles tinham para esperar o milagre de Deus os une. E hoje todos nós estamos aqui falando do milagre de Jesus, que é o que eu vou falar agora, mas também nós estamos esperando um grande milagre para 2021, ou alguns grandes milagres para 2021. E a minha pergunta para você é: como é que você se sente ao ver o exemplo de Simeão e Ana? Sabe, algo que eu acho incrível na vida de Simeão e Ana foi a maneira como eles esperavam o milagre. Todos nós hoje esperamos o milagre. Olhamos para 2021 e esperamos o milagre. Né? Mas esses dois aqui, eles estavam esperando cheios de fé. Eles não perderam a dedicação por conta do contexto. Eles continuavam dedicados. Eles estavam cheios de espiritualidade, olhando para o futuro e olhando para aquilo que realmente importa. Eles estavam se relacionando com Deus. Eles estavam adorando a Deus. Eles estavam cheios de paciência, aguardando o tempo de Deus certo, para que Deus pudesse fazer esse grande milagre. E mais do que tudo, eles receberam Jesus com muita alegria, por causa do entendimento deles, daquilo que estava acontecendo. E a minha pergunta hoje, eu sei que hoje Jesus está batendo na sua porta. Jesus está querendo ter um relacionamento profundo, mais profundo contigo. Talvez Deus esteja querendo que você conheça a Bíblia hoje. E a minha pergunta é: como é que você está recebendo esse momento? Sabe, a gente está recebendo como um momento qualquer, ou a gente está recebendo esse chamado de Deus com alegria? Sabe, esse momento que nós vivemos é um momento propício para a gente aprofundar nossas raízes, naquilo que mais importa, naquilo que é eterno. E a minha pergunta é: como você recebe esse grande presente de Deus, que é Jesus, que é quando Ele se manifesta e Ele mostra para nós o amor dEle de uma forma tão incrível? Sabe, que a gente possa receber esse momento com grande alegria. E então vamos falar sobre esse grande milagre, que é a vinda de Jesus. O milagre. Por que esse milagre era tão importante? Porque o mundo vivia uma situação difícil e precisava de uma verdadeira esperança. As pessoas tinham se afastado do coração de Deus. Tinham se afastado do coração e a religião tinha virado algo que não representava mais aquilo que ligava as pessoas a Deus. Muitas pessoas agora praticavam rituais, mas mantinham seus corações, rituais e tradições, e mantinham seus corações longe de Deus. E aí nós, tanto eles como a gente, precisa de uma verdadeira esperança, que foi Jesus. Então vamos lá em Isaías capítulo 40, que eu quero falar um pouco mais sobre esse milagre, que fala assim: o Senhor nosso Deus diz: consolem o meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhe que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Versículo 9. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba ao alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião,
entregue a sua mensagem em voz alta, fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo, cheio de força, com seu braço poderoso ele conseguiu a vitória. Ele traz consigo o povo que ele salvou, como o pastor que cuida do seu rebanho. Assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Sabe, Isaías 40 foi escrito há muitos anos antes de Jesus, mas é como se Deus estivesse escrevendo aqui uma carta de como ele estava planejando vir esse milagre. Ele fala de consolar o povo, ele fala daquele povo que ele ia ser tratado carinhosamente. Sabe, Deus quer nos tratar carinhosamente. Fala que aquilo era uma boa notícia, fala que os pecados seriam perdoados e que eles seriam salvos. Sabe, Deus quer perdoar os pecados. Fala que Deus ia cuidar do seu povo e ia carregar ele no colo. Olha que incrível! Isso era o que Deus estava planejando. Então, quando a gente vê Simeão e Ana tinham esse perfeito entendimento de que Jesus era Deus chegando para carregar o povo no colo. E fala, nós vamos guiar esse povo pelo caminho com carinho. E vamos amamentando esse povo, que é dando leite espiritual para que esse povo possa se fortalecer e crescer. Sabe, e assim, a maneira como Deus fez para mostrar esse amor foi enviar Jesus. Ele trouxe o amor de Deus na forma humana, para que eu e você pudéssemos ver Deus na forma humana e poder experimentar e entender esse amor. Porque às vezes é tão difícil pensar num Deus que é todo-poderoso, que é onisciente, que às vezes é tão distante da nossa realidade. E aí não, Deus falou assim, eu vou mandar meu filho que tem dentro dele todas as minhas características para viver como vocês, e mais do que tudo, para morrer na cruz. Sabe, o amor de Deus é incondicional e misericordioso. Em Romanos 5, versículo 8 fala, mas Deus dá prova o seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Sabe, nada do que a gente possa fazer diminui ou aumenta o amor de Deus. Porque a Bíblia fala aqui que Jesus morreu por nós. Justamente quando ele fala lá em Isaías 40, ele fala, eu estou indo para perdoar os pecados. E a maneira como Deus fez para perdoar os pecados foi, Jesus morreu na cruz por nós. Então alguém teria que pagar pelos pecados, e foi Jesus. Ele vive sem pecado, ele passa uma vida inteira vivendo sem pecado, e no final das contas ele assume o pecado da humanidade para quê? Para que eu e você, quando quiséssemos nos voltar para Deus, pudéssemos ter essa oportunidade. E aí fala aqui de um amor incondicional, de que Deus nunca vai nos amar mais ou menos. Se nós fazemos coisas boas, Deus não vai nos amar mais. Se nós não conseguimos fazer tudo aquilo que planejamos, Deus não vai nos amar menos. Ou seja, o amor de Deus é incondicional. E é um amor tão grande que Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Então, para você hoje que já é um cristão, sabe, eu queria te inspirar a pensar no amor de Deus. Pensar assim, puxa, se Deus foi tão capaz de me amar quando eu ainda era um pecador, imagina hoje quando eu estou na caminhada, quando eu estou na jornada me esforçando para obedecer a Deus, sabe? É lógico que Deus te ama, é lógico que Deus está pronto a te perdoar, é lógico que Deus está pronto a te fortificar e te fazer se levantar. Deus não se envergonha. Deus é o Deus, como a gente vê aqui na Bíblia, Deus é o Deus dos leprosos, Ele é o Deus das prostitutas, Ele é o Deus daqueles que eram os excluídos, os desprezados, Ele é o Deus dos ninguém, como Simeão e Ana, que de certa forma para o mundo ali eram ninguém, mas para Deus eles não eram ninguém. Por quê? Porque Deus olha o coração. As pessoas conseguem ver a aparência, mas Deus está olhando o nosso coração. O amor de Deus é sacrificial, em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, Deus deu o seu único Filho por nós. Eu sou pai de uma única filha. Eu tenho uma menina linda chamada Alice e é muito difícil compreender esse amor de Deus. A única coisa que eu consigo compreender é um amor incrível.
E não é um amor que não custou nada, porque às vezes a gente faz uma coisa que não custou nada, o que custou barato. Sabe, o amor de Deus definitivamente não custou barato. Sabe, nos salvar não custou barato, vir ao mundo não custou barato. Mas tudo isso é para que a gente encare de que forma? É para que a gente olhe para esse amor e se apaixone por esse amor, se entregue a esse amor e transforme nossas vidas. Ele quer, o amor de Deus, ele é pessoal. Sabe, você vê aqui, quem era Simeão e Ana não eram ninguém no radar do mundo, talvez. Mas para Deus eles eram. Porque o amor de Deus é pessoal, Deus olha para você. Deus cuida de você. E se alguma coisa está acontecendo, sabe, tem algo hoje da minha vida que é um momento difícil que a gente está passando como família. Mas é incrível pensar, e eu tenho pensado muito nisso, Deus está fazendo isso pelo meu bem. Tem algo que Deus está plantando nesse momento em que eu estou trabalhando, mas que eu posso ter certeza de que isso é para o meu bem. O amor de Deus é sempre benéfico. Mesmo quando a gente tem que passar pelos desafios, Deus está trabalhando coisas profundas no nosso coração. E é pessoal, Deus não olha para a multidão, Ele olha pessoa a pessoa e entende pessoa a pessoa, e entende como fortalecer pessoa a pessoa, e Deus está cuidando de cada um de nós. Então, sabe, tenha confiança para se aproximar. Por isso esse milagre era tão esperado. Sabe, o amor de Deus, ele vai te fazer bem. Deus veio para fazer bem. Sabe, quando Jesus chega, Jesus provoca uma grande revolução. E talvez hoje você precise dessa grande revolução. Talvez hoje a sua vida esteja de uma maneira em que você precise sim de uma grande revolução. Mas mesmo se você precisar de uma grande revolução, mesmo se você precisar hoje nesse momento falar assim, puxa vida, o caminho de Deus é tão difícil, ainda assim eu queria te animar, porque o caminho de Deus é benéfico. E mesmo aquele caminho lá que é o caminho difícil que a Bíblia fala, é o caminho que conduz à verdadeira vida. O caminho fácil é o caminho que leva à morte. Muitas pessoas andam por esse caminho, mas o caminho verdadeiro, ele leva à vida. E o amor de Deus é o caminho verdadeiro. Mas não é o caminho mais fácil, obviamente, mas com certeza Deus quer lhe transformar. Então, quando aquilo ali acontecia, sabe, ali era o grande milagre. Qual era o milagre? O milagre era Deus veio salvar o seu povo, Deus veio carregar o seu povo com carinho. Deus tem um carinho grande, Ele está se sacrificando. Por isso, eu queria terminar a mensagem de hoje para que a gente pudesse estar concentrados no milagre. E lembrar do milagre de Jesus. E lembrar que Jesus nasceu como cumprimento da promessa de Isaías 40. De que Deus ia cuidar do seu povo com carinho. De que Deus os carregaria no colo. De que Deus os amamentaria. De que Deus perdoaria os seus pecados. E que esse milagre seja o milagre mais importante nos nossos corações. Que 2021, eu sei, esperamos outros milagres também. Mas que não sejam os milagres mais importantes da nossa vida. Que 2021, o milagre mais importante da nossa vida, não seja a vacina. Que o milagre mais importante da nossa vida em 2021 não seja a economia retomar ou as aulas retomarem. Que essas coisas não sejam o milagre mais importante da nossa vida. Mas que o milagre mais importante da nossa vida seja o nosso relacionamento com Deus ter ido para um lugar completamente diferente. E para isso, temos aqui o coração de Simeão e Ana completamente expostos para que nós pudéssemos ver o exemplo de como é que nós podemos esperar este grande milagre. Então, que Deus possa nos dar. Eu desejo a todos um Feliz Natal. Sei que passou aí alguns dias, mas desejo a todos um Feliz Natal, que a gente possa mergulhar nesse grande milagre e que possamos olhar para 2021 esperando o maior milagre de todos. Que esse grande milagre de Deus aconteça na sua vida e que você possa estar pronto, esperando Ele, radiante. Não sei qual é a sua idade, não sei quais são todas as coisas do seu contexto, quais são todas as suas dificuldades, mas que você se lembre de Simeão e Ana e possa esperar esse grande milagre, possa ser testemunha do milagre de Deus e possa esperar os milagres de Deus na sua vida, brilhando
no seu relacionamento com Ele. Vamos então fazer uma oração agora, onde a gente vai poder participar do momento da Santa Ceia, ter um momento de meditação para a Santa Ceia, e que a gente possa lembrar desse grande sacrifício, desse grande milagre que foi a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, que é marcado pelo nascimento de Jesus e pela sua morte na cruz para nos salvar. Vamos orar juntos. Oh, Pai, muito obrigado por esse grande momento em que nós podemos estudar a Tua Palavra e viver esse momento tão incrível, Pai, e perceber como homens como Simeão e Ana, como eles esperavam essa grande salvação, como essa grande salvação, ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é o maior tesouro que podemos ter nas nossas vidas, Pai, um relacionamento contigo. E com isso, Pai, que a gente possa também, que o nosso coração possa se animar a ter um relacionamento que brilha com o Senhor, Deus eterno. Obrigado pela cruz do Teu Filho, Pai. Obrigado pelo Senhor ter dado o Seu Filho como a prova sacrificial, Deus, do Seu grande amor por nós. E que esse grande exemplo, Pai, quebrante todos os dias o nosso coração, nos leve mais para perto de Ti, conquiste o mais profundo da nossa alma, da nossa devoção, da nossa adoração, Pai eterno, da nossa obediência, Deus eterno, da nossa paciência, Deus eterno, e que a gente possa andar todos os dias, Pai, de olho nesse grande milagre que foi a morte de Jesus, a sua ressurreição e o perdão dos nossos pecados, Pai. Eu Te agradeço e oro, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Meu nome é Janete, essa é minha filha Rebeca e minha irmã Isabel. Eu gostaria de compartilhar uma escritura com vocês, Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu vou compartilhar com vocês Jeremias 29, 11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. É isso, pessoal. Esse foi o nosso culto.
A gente gostaria de desejar para cada um de vocês um feliz ano novo, que possa ser um ano cheio de coisas novas e incríveis, cheio de esperança, e cada um de nós possa viver os planos de Deus nas nossas vidas. Aqui embaixo também tem um formulário, caso você queira conhecer a palavra e estudar a Bíblia. E não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. É isso e até ano que vem!